da sua vida? É uma menina? Hein, jovem? É um carro? É uma roupa? Uma moto? Ah, muito bem. Você se sujeitaria a tudo que surgisse para você fazer isso? Seu pai falasse assim para você: olha, toda a limpeza da casa é por tua conta durante o tempo que for necessário, para você, recebendo o que recebe uma diarista, você ajuntar dinheiro e comprar a sua moto. Você faria isso? Durante o tempo que fosse necessário, todo dia, sexta-feira e tal. Irmãos, às vezes a gente não faria dessa forma, mas nós faríamos coisas muito mais profundas e sérias e que nos distanciariam de Deus. A pergunta sobre o que você quer, ela é muito importante. Ela é tão importante quanto a pergunta: o que você faria para ter o que você quer? Todo mundo que sabe o que quer, ele começa a buscar os meios para conseguir aquilo que quer. Já quis muitas coisas na vida, muitas coisas. Não foram poucas vezes que eu passei pela situação de ficar imaginando assim: se eu ganhasse 1 milhão, se eu ganhasse na loteria, nisso, naquilo outro. E a gente fazia a rodinha de amigos e ficava discutindo o que eu faria. Primeira coisa: eu ia comprar aquilo lá. E já começa a comprar. Ninguém pensa assim: eu ia separar o dízimo, né, para dar na igreja. Ninguém nunca lembra disso. A pessoa já vai pensando. Para começar aqui, você vai chegar e vai separar o dízimo e falar: tá aqui, ó, eu sou um irmão da igreja, eu apostei na loteria e eu ganhei esse dízimo aqui, eu ganhei esse dinheiro, estou dando dízimo na igreja. Uma situação que não ia dar certo você passar por essa situação. Agora veja, a Bíblia fala sobre o desejo do coração. A Bíblia fala sobre os desejos do nosso coração. Eu quero que você leia comigo, tá? Salmos, capítulo 37. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Salmos, capítulo 37. Salmos 37, tem um verso muito famoso ali, você conhece, com certeza. É o 37:5. Tenho certeza que você é capaz de recitar de cor, sem errar nenhuma vírgula. Salmo 37, verso 5, só para você saber ali: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse verso é muito famoso, só que por ser tão famoso, às vezes a gente não enxerga o que tem antes e o que tem depois. A culpa não é dele, é nossa. Mas veja, vamos ler o verso 4: agrada-te do Senhor e ele satisfará o quê? O que você deseja é uma moto? Muito bem. É a menina? É o rapaz? É o carro? É a roupa? É o emprego? É isso, é aquilo outro? Quantos desejos cabem no coração de um jovem? Nossa, tem muita coisa ali. Ele está com a vida pela frente. Ele quer ter alguém, ele quer ter coisas, ele quer ter status, ele quer ter tudo. Então, ele tem lugar para todos os desejos dentro do seu coração. Jovem, a Bíblia está dizendo que Deus vai fazer o quê? Satisfazer os desejos do seu coração. Eu quero que você me acompanhe por uma história bíblica muito triste. Essa história está relatada em Josué. Nós vamos ler um trecho, um pedaço de Josué, de 15 versos. Nesses 15 versos que leremos, nós descobriremos, ou nós iremos reler coisas que já vimos, a respeito da história de um homem que tinha talvez desejos também no seu coração, e ele tomou uma atitude para ter o seu desejo realizado. E a partir daí nós tiraremos 3 lições. Então, te convido a ir até Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7, no verso 10. Josué 7, verso 10, diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa que foi roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor Deus, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir,
enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará. Segundo as famílias, a família que o Senhor designar, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor, e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a sorte sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu a sorte sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã então a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, pequei contra o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo até a tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejados, queimou-os. Forte o texto, forte aquilo que Deus fez, muito forte, irmãos, muito forte. Parece que Acã tinha um desejo no coração. Quando ele viu aquela capa, aquele ouro, a prata, ele se viu numa situação da seguinte forma: a guerra aconteceu, nós ganhamos a guerra, e agora eu vou pegar esse material aqui, não tem ninguém olhando nesse momento. E ele pegou aquele material. Eu imagino que Josué, que Acã não foi sozinho para a guerra. Eu imagino que Acã, ele estava com mais pessoas da sua família. Então ele precisou de ajuda. Não era uma coisa que cabia no bolso de Josué, de Acã. Então ele pegou e teve mais gente que o ajudou. Com certeza, essas pessoas também ajudaram que estivesse lá debaixo da tenda. E foi assim. E naquele momento ele estava, então, vocês perceberam que ele era um homem de posses. Ele tinha suas ovelhas, ele tinha os seus bois, ele tinha suas coisas, mas ele queria mais. Ele tinha desejos no coração que faziam com que ele quisesse mais. E nessa de querer mais, o que ele diz? Eu cobicei. E porque cobicei, fui lá e peguei e escondi. A primeira lição que eu tiro deste relato que acabamos de ler é a seguinte: Deus permite consequências do pecado para o nosso bem. Jovem, sempre tem consequência o pecado, e Deus permite que isso aconteça, e é para o seu bem. Muitos ficam se perguntando: mas por que Deus deixou que eu passasse por isso? Amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês: é para o seu bem. É para o seu bem. Você percebeu que Israel perdeu a guerra? Ele ganhou uma batalha, nessa batalha aconteceu algo que não devia acontecer, e em seguida a próxima guerra eles perderam. E aí então aconteceu tudo isso aqui. Deus chama Josué e diz: tem coisa condenada, que eram aqueles objetos. Toda vez que você peca, sempre tem uma consequência. Deus, ele deu ordens expressas sobre muitos assuntos na Bíblia. E quando você toma essas ordens expressas de Deus, e você vai pelos caminhos diferentemente daquilo que Deus te ordenou, você está pecando deliberadamente contra Deus. Alguns de nós ficamos pensando assim: mas será que, puxa vida, eu queria tanto que Deus me revelasse alguma coisa, fica pedindo sinal para Deus, né? Pedindo sinal para Deus.
Você acha que tem coisa que Deus dá assim? Não,